Passa, como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, e desolação e ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Aqueles que sem motivo são meus inimigos, caçaram-me como se eu fosse uma ave, lançaram-me vivo numa cova e tiraram pedras sobre mim. Águas correm sobre minha cabeça. Então eu disse: estou perdido. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos e ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste: não tenha medo. Defendeste a minha causa, Senhor. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observo-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tu, Senhor, lhe retribuirás segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre ele. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo do céu e da terra. Oremos a Jesus. Pai bendito, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz e penetra o mais da alma, Senhor. A tua palavra que nos traz resposta aos momentos mais difíceis da vida, que nos apresenta a dádiva do lamento, que nos apresenta, Senhor, que há sim uma forma para lamentarmos e prantearmos, Senhor. A tua palavra que nos dá esperança, de que por mais densas que sejam as trevas, de que por mais forte que seja o vendaval, nada há de durar para sempre, porque vivemos como quem tem esperança. Senhor, comunica vida ao coração dos teus filhos. Vida essa que extrapola o ato de nós estarmos vivos, propriamente dito, mas sim vida essa que reverbera e transborda para a eternidade. Nos dá o teu Espírito, para a tua maior glória e para o bem do teu povo. Amém. Irmãos, nunca foi tão pertinente nós estudarmos a respeito desse maravilhoso livro acerca de Lamentações. Lamentações, como falei outrora, de Jeremias. E principalmente em face do momento a qual nós vivemos. Momento de desesperança, momento de profunda tristeza. É difícil você ligar a televisão, é difícil você contemplar alguém próximo e não ter o coração eivado de tristeza e pavor. Até nós, que temos uma esperança, muitas vezes somos acometidos pelo medo. Até nós que olhamos para a cruz de Cristo e no ato da ressurreição e da ascensão, onde há uma promessa de que viveremos eternamente com o Senhor, onde aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, até nós que temos essa certeza pujante, latente diante dos nossos olhos, somos sim acometidos pelo medo. Afinal, ainda sangramos. Afinal, o coração ele ainda é falho e vacilante. Contudo, para a honra e glória do nosso Senhor, que não nos deixou órfão, a sua palavra nos ensina até mesmo a forma com a qual nós devemos lamentar e nos portar no dia da adversidade. Não há mimimi ou dor que faça parte da vida cristã. A dor é inerente ao ser humano e também aos filhos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em seu compêndio teológico chamado Carta aos Romanos, ele encontra
na doutrina da salvação, a resposta e o alento para o sofrimento humano. E ele mostra que não somente o homem sofre, os filhos de Deus sofrem, não, a criação geme. E não somente a criação, fala de 3 gemidos. O Espírito Santo geme diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. E a palavra de Deus nos mostra que mesmo diante do exílio, que mesmo diante da afronta, que mesmo diante da pandemia de Covid-19, do colapso do sistema de saúde, da crise de segurança pública, econômica, quais que sejam as crises sociais e sanitárias que vivemos, mesmo diante dessas coisas, há uma forma correta com a qual nós devemos prantear e chorar. E Lamentações é justamente essa resposta a esse momento de pandemia que nós vivemos. Embora o seu contexto seja de exílio, seja de profusa perseguição por adversários do povo de Deus, ela se aplica a nós. E também é uma resposta a uma igreja, não a verdadeira igreja, mas um evangelicalismo doente. É uma verdadeira resposta ao evangelicalismo mimado, ensimesmado, a qual nós vivemos no nosso Brasil. Onde a pandemia, ela traz, digamos assim, à luz todos os falsos profetas. Onde uma doença, um agente microscópico que é capaz de trazer desolação a muitas vidas, demonstra que aqueles que verdadeiramente amam a Jesus mantêm-se fiel em meio ao sofrimento. E Lamentações de Jeremias, ela é essa resposta, a resposta de Deus ao sofrimento humano. E como aqueles que amam a Jesus reagem diante do sofrimento. Pode passar a primeira lâmina, Nana. Os conceitos básicos, e aqui eu trouxe alguns temas que permeiam ao longo dessa leitura. E eu recomendo que aqueles que não leram antes de vir, leiam hoje, se possível, quando chegar em casa, assim que acabar o culto. Se quiser ficar aqui nas cadeiras lendo, leia. Uma leitura de no máximo 30 minutos, onde esses temas eles são trazidos a lume, que é Deus castiga o pecado. Em segundo lugar, Deus ensina os seus fiéis por meio do sofrimento. Um terceiro tema e um terceiro conceito básico que vemos ao longo de Lamentações é que o julgamento divino, por mais duro que pareça ser, ele sempre é justo. Independentemente do contexto, independentemente das consequências que esse julgamento possa ter, o julgamento divino sempre é justo. E em quarto lugar, Deus é fiel e incute esperança nos justos. E não uma esperança em um momento de bonança, justamente o oposto. Uma esperança em um momento de vendaval. Lamentações, o tema principal, é que ele, em primeiro lugar, nós temos que destacar que ele é um apêndice à profecia de Jeremias, que registra a dor aguda, a qual é cometido o profeta, em virtude dos males a qual o povo é alvo. Males esses, destaca-se, em virtude do próprio pecado do povo. Como os irmãos bem lembram, a resposta de Deus à idolatria, conforme nós estudamos há 2, 3 semanas atrás em Jeremias, é juízo, é exílio. E essa dor aguda, esse mal a qual o povo ele é cometido, o exílio, a separação, a destruição do templo, o abandono do sacerdócio, o abandono do rei sendo levado cativo, o sacerdócio sendo levado cativo e morto, é a resposta de Deus ao pecado humano. A mão punitiva de Deus está sobre o povo, a fim de demonstrar a sua fidelidade à aliança. Muitas vezes, quando nós trazemos esse tema à tona, de fidelidade à aliança, quando nós lemos as linhas do Antigo Testamento, nós justamente destacamos o aspecto como uma resposta humana à aliança. Nós vemos o homem quebrando a aliança, nós vemos o homem se voltando a Deus como uma resposta que advém de uma correta compreensão da aliança. Entretanto, esse Deus é o principal agente fiel a essa aliança. E esta aliança, este pacto de Deus com os homens, justamente prenuncia que quando o povo dar as costas diante de Deus, Deus virá com o juízo. Então o juízo de Deus, o sofrimento a qual o povo lhe é acometido, é justamente a resposta de fidelidade do Senhor ao seu pacto.
Deuteronômio, assim como Levítico, nós temos ali as consequências, que a idolatria, que o pecado, que o povo se voltar as costas ao Senhor, as consequências que haviam de advir desse ato. E é Deus em juízo, em exílio, impondo sobre o povo o pior castigo da aliança, que era o exílio. É a demonstração da fidelidade de Deus a essa aliança. Enquanto as lágrimas, elas correm ao longo do livro da profecia de Jeremias, em Lamentações, elas de fato transbordam. E por isso que Lamentações, ela é um apêndice do livro do profeta Jeremias. Conforme nós estudamos, e os irmãos bem lembram, Jeremias, ele é tido como e chamado o profeta chorão, que tem, talvez, no cunho da sua profecia, da sua mensagem, a maior demonstração de sentimentos em relação aos demais profetas. A gente vê que, por vezes, ao longo dos 52 capítulos de Jeremias, ele se torna relutante ao Senhor. Muitas vezes, Jeremias, em face da mensagem dura que ele haveria de trazer, ele clama ao Senhor e chora diante do Senhor. Nós vemos essa demonstração dessas lágrimas ao longo do seu livro, mas muito mais lamentações é a expressão desse sentimento, porque enquanto elas correm ao longo do livro do profeta Jeremias, em Lamentações, elas verdadeiramente transbordam. E um dos principais objetivos do livro é ensinar justamente a resposta a esse momento de sofrimento, é ensinar os judeus a reconhecerem, em primeiro lugar, a mão castigadora de Deus em suas calamidades, e que se voltassem para Ele com arrependimento sincero. Tempos de profusa tristeza, sofrimento, são tempos de humilhação. Tempos de pandemia, tempos de elevada corrupção, que leva o povo muitas vezes, como orou o nosso irmão Jean, a se tornar marionetes na mão de homens maus. É tempo de humilhação. Não é um tempo de mesquinhez, não é um tempo ao qual nós devemos viver para nós mesmos. Pelo contrário, nós devemos clamar ao Senhor e responder a esse tempo em serviço e esperança na graça divina. Nós não somos chamados, meus irmãos, para vivermos em nossos mundinhos, não. Ante as pandemias da vida, nós somos chamados a clamar, a se humilhar diante de Deus, porque nós sim, verdadeiramente, entendemos e discernimos os tempos. Pode passar, minha irmã. A autoria, conforme falei outrora, que o provável autor do livro de Lamentações é Jeremias. Tal conclusão se infere pela estrutura e a forma de escrita. E justamente eu escolhi como o capítulo para leitura, outrora, o capítulo 3, porque ele expressa um lamento pessoal. É onde há o maior resquício de pessoalidade no livro. Enquanto que os capítulos 1, 2 e 4, eles são um cântico fúnebre, que era comumente cantado em meio ao povo, em momentos de calamidade. O capítulo 3, ele traz esse aspecto pessoal do profeta. É ele se humilhando e se colocando diante de Deus. E justamente do capítulo 3 que nós conseguimos tirar essa conclusão, de que a estrutura, essa pessoalidade, as características, a personalidade, ela expressa justamente o caráter do profeta Jeremias. Por isso a leitura do capítulo 3, porque nos dá subsídios para crermos que o real autor de Lamentações, de fato, é Jeremias. Também por uma leitura de 2 Crônicas, no capítulo 35, versículo 25, vai nos dizer que Jeremias, ele teceu as lamentações, teceu poemas de lamento ao rei Josias, de tal forma que se infere que necessariamente foi Jeremias que escreveu Lamentações. Entretanto, não há um consenso entre os teólogos, e aqui eu só trago esse adendo apenas para título de conhecimento, como estamos fazendo uma série panorâmica em estudos ao longo dos livros do Antigo Testamento. Não há consenso acerca da sua autoria. Há linhas interpretativas que, em virtude de algumas particularidades do texto, principalmente, conforme eu falei antes, pelos poemas que têm o caráter geral, defendem como autor algum judeu que era testemunho ocular ou que observara essa
relação de Jerusalém com o sofrimento, que observara o exílio como uma testemunha ocular. Há quem defenda, e também utilizam como subsídio para crer que não fora Jeremias que escrevera Lamentações, porque a introdução do nome do profeta junto ao livro se deu justamente na tradução grega, alegando que provavelmente há um aspecto grego na introdução do nome do profeta na Septuaginta. Mas apenas a título de conhecimento, meus irmãos, eu trago essas informações. Vamos partir do pressuposto, devido às, digamos assim, peculiaridades que mais dão aso à autoria de Jeremias, vamos partir do pressuposto de Jeremias como autor. Pode passar. Vencido esse pequeno aspecto da autoria, o contexto histórico se dá justamente o período de exílio. Nós estudamos alguns meses atrás aqui o livro do profeta Daniel, e particularmente nós iniciamos os seus estudos, as profecias de Daniel, assim como a parte histórica do livro, a partir do ano de 587 a.C., a qual o povo ele é levado cativo, Judá é levado cativo, e então é destruído o templo, e na cidade de Jerusalém fica somente, digamos assim, aquelas pessoas que não poderiam agregar no reinado babilônico, de tal forma que o marco do livro de Lamentações é concomitante ao marco inicial do capítulo 1 de Daniel, a qual vislumbra o exato período da destruição de Jerusalém. O livro também lamenta o dia previsto pelos profetas em que Javé se tornou, e aí eu gostaria que vocês voltassem um pouco em Lamentações 2, do 2 ao 5, em que Javé se tornou como inimigo, que destruiu Israel sem piedade. Lamentações 2, do 2 ao 5 nos diz: o Senhor devorou todas as moradas de Jacó, e não teve piedade. No seu furor, derrubou as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou a sua mão direita em face do inimigo. Consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Enteçou o seu arco como se fosse um inimigo. Firmou a sua mão direita como se fosse um adversário. Destruiu tudo que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. É justamente nesse contexto histórico do início do exílio a qual o profeta enche de lágrimas o seu rolo e escreve as suas lamentações. E apenas também a título de esclarecimento que, embora nós tenhamos iniciado essa leitura e esse estudo acerca dos profetas com Isaías e Jeremias, Lamentações não é um texto propriamente profético. Antes, ele é um texto de lamentação. Ele se assemelha muito aos cânticos sapienciais, se assemelha muito a Jó, Eclesiastes, Provérbios, porque ele traz justamente esse derramar, como nos Salmos, da alma, do sentimento humano e da forma com a qual os filhos de Deus respondem ao exílio e ao sofrimento. Não é uma literatura profética, contudo, em face da conexão que há entre Jeremias e Lamentações, se fez necessário fazer essa junção, essa simbiose entre os dois livros, como se fosse a continuação do outro. Pode passar, minha irmã, propósito da mensagem. Como cânticos fúnebres, os poemas de Lamentações foram criados para oferecer uma catarse, ou uma purificação aos sobreviventes da calamidade de Judá. Essa expressão de tristeza e extravasamento das emoções jamais responderia por completo às perguntas como, porque na escritura hebraica justamente esse é o nome que é dado ao livro, como os irmãos sabem, nos escritos judaicos, sempre se dá o nome do livro com a primeira palavra. E os capítulos 1, 2 e 4 iniciam com a expressão como, que é um cântico fúnebre. E também há perguntas aos porquês e aos comos, como a primeira palavra dos cânticos fúnebres, como eu falei outrora, e o porquê, dando aso ao governo da soberania divina sobre a história humana.
Isso também permitiu com que os hebreus sofredores lidassem sinceramente com sua tristeza e serviu para aliviar o trauma de serem abandonados por Javé. A propósito e a graça de Deus em nos trazer ao lamento. O Senhor proporciona aos seus filhos alívio do sofrimento por meio do lamento. Entretanto, e eu volto a dizer, há uma forma com a qual os filhos de Deus, os fiéis à sua aliança, eles lamentam. Lamento é totalmente diferente de murmuração. Lamento é totalmente diferente de maledicência. Os filhos de Deus sabem verdadeiramente como se portar diante do sofrimento. Pode passar, mano. Como segundo propósito da mensagem também, ensinou aos judeus a lidarem com seus pecados e as suas transgressões. Porque o lamento também tem em seu escopo justamente esse aspecto pedagógico, ensinar o homem, ensinar os filhos de Deus a lidar com seus pecados e transgressões, como causa do sofrimento vigente. Somente essa resposta de confissão e arrependimento poderia dar sentido à substância, às palavras de esperança futura do capítulo 3. A própria ira de Deus indicava o seu amor, fundamentado na aliança com Israel. O pai que ama precisa necessariamente castigar o filho desobediente. Isso foi como um chamado à esperança, pois a própria aliança que ratifica o castigo também trazia a lume a certeza da restauração. Períodos de profusa dor e sofrimento para os filhos de Deus são períodos de arrependimento. São períodos com a qual seus filhos aprendem a lidar com as suas transgressões e os seus pecados, enxergando em Deus a justiça última sobre o juízo imposto sobre a humanidade. Há um porquê, meus irmãos, de todas as coisas acontecerem como acontecem. Há um porquê da injustiça no mundo. Há um porquê e se chama pecado. E somente os filhos de Deus, somente aqueles que conhecem ao Senhor, sabem lidar nesses momentos de profusa dor, porque entendem que o sofrimento advém do pecado humano. A morte entrou no mundo por meio de Adão. O sofrimento entrou no mundo por meio de Adão. Não que haja um aspecto pessoal, mas sim geral. Se hoje padecemos de pandemia, se hoje padecemos na mão de maus governantes, tudo isso tem origem no pecado e no coração humano. E os filhos de Deus, nesses momentos, encontram resposta porque entendem essas verdades, aprendem a lidar com seus pecados e aprendem, ao passo que lidam com seus pecados, se arrependerem, confessarem diante de Deus e encontrarem nele a fonte última de esperança. Porque a aliança do Senhor, aliança consubstanciada no ato da cruz do Calvário, nos traz essa bendita esperança e nos traz a certeza que não há mal que permanecerá até o fim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou correndo porque quero concluir hoje para a semana que vem os irmãos iniciarem Ezequiel. A teologia de Lamentações, o livro de Lamentações, ele é rico teologicamente, pois traz temas como a soberania divina, a responsabilidade humana, os atributos de Deus e a teologia do pacto, a teologia da aliança, que são pungentes ao longo das linhas dos 5 poemas. Há também um enfoque muito dado à graça divina, renovando a esperança do povo do pacto. Notem, meus irmãos, que aqui o povo, ele estava diante do exílio iminente, eles já tinham iniciado o exílio, e mesmo no início desse exílio, a resposta de esperança ela é pujante no meio do povo de Deus. A resposta de Deus, mesmo castigando o seu povo, é trazer esperança àqueles que são fiéis à sua aliança, aqueles que olham para a cruz de Cristo, aqueles que olham para a sua palavra, aqueles que são firmes e constantes, que mesmo em meio ao sofrimento, são capazes de contemplar a face do Filho de Deus. E o esboço desse livro de Lamentações, ele é subdividido conforme os seus capítulos, em 5 partes. No primeiro capítulo, como eu falei outrora, é um canto fúnebre, há um lamento pela miséria e destruição de Jerusalém. Há um lamento específico pela destruição da cidade. Tanto é que nós vamos ver expressões como a filha de Sião, nós vamos ver expressões ao longo do primeiro capítulo como a filha do meu povo, porque traz justamente
esse aspecto de importância que tinha Jerusalém. E há um cântico fúnebre em relação à miséria e à destruição de Jerusalém. O profeta, ele vislumbra diante de si um templo destruído. Um profeta vislumbra diante de si um palácio abandonado, um trono totalmente destruído. O profeta vislumbra diante de si que não há sacerdote, não há profeta, não há ninguém na cidade onde outrora habitava o Senhor, onde o Senhor tabernaculava no meio do seu povo. Ele vislumbra um cenário de total destruição, razão pela qual ele impende um cântico fúnebre, ele impende um cântico de lamento em relação à habitação, à cidade que era menina dos olhos de Deus. No capítulo 2 nós temos também um cântico fúnebre e a lamentação pela cidade de Sião, derrubada na ira de Javé. E aqui o principal enfoque do capítulo 2 é que a destruição da cidade adivinha justamente da ira de Deus. Era a ira de Deus derramada sobre seu povo. Não era uma insuficiência da divindade, não era uma queda de braço entre deuses, a qual o Deus Javé havia sido vencido, não. Bem pelo contrário, há um derramar da ira e do juízo de Deus sobre um povo que perverteu a casa de Deus, sobre um povo que perverteu o sacrifício, sobre um povo que desonrou o pobre, o povo que desonrou o nome de Deus, o povo que outrora havia sido chamado para carregar sobre si, para ser chamado pelo nome desse Deus. Ele desonrou. E aqui o profeta, ele destaca esse aspecto da ira de Javé sobre a cidade. Em terceiro lugar, o terceiro capítulo, nós temos a tristeza e a esperança do profeta. Há um lamento pessoal, conforme nós lemos, há esse aspecto da pessoalidade, ele derramando a sua alma como aquele que foi perseguido pelos seus, conforme nós estudamos em Jeremias. Jeremias, ele foi perseguido, falsos profetas se levantaram e colocaram em xeque a mensagem de Jeremias. Jeremias, ele foi torturado, Jeremias, ele foi preso, ele foi tido como um malfeitor. Ele foi tido como um blasfemo em relação ao templo e em relação ao Senhor. E há uma tristeza de Jeremias em relação a isso. Mas em contrapartida, o seu coração, ele se enche de esperança. Porque é assim que os filhos de Deus se portam diante da calamidade. Eles choram sim, pranteiam, se entristecem, mas respondem com esperança, conforme o profeta. No capítulo 4, nós temos o horror do cerco à cidade. Há um cântico fúnebre. O capítulo 1, 2 e 4 tratam-se de cânticos fúnebres. E o capítulo 5, há uma recordação da tomada da cidade, da desgraça de Sião, e um pedido de restauração. Um lamento coletivo do povo. Recapitulando então, meus irmãos, para ficar bem latente isso, capítulos 1, 2 e 4 são cânticos fúnebres. Cântico como em um velório. Capítulo 3, um lamento pessoal eivado de esperança. E o capítulo 5, um lamento coletivo com pedido de restauração. E daqui nós conseguimos entender o esboço e ler de forma correta o livro de Lamentações. Trouxe um breve resumo de cada parte do livro. O primeiro poema é um cântico fúnebre, personificador da cidade de Jerusalém, como uma mulher anteriormente orgulhosa, a cidade que era orgulhosa, que tinha orgulho da sua estatura, que inclusive não enxergava os seus próprios pecados, que inclusive estava submersa em idolatria, que não ouviu os seus profetas que ao longo de 200 anos profetizaram o juízo iminente. Uma mulher anteriormente orgulhosa e nobre, que foi brutalmente estuprada e abandonada por amigos traiçoeiros. Muito se fez de aliança com o Egito, com outros povos, para tentar resistir ao juízo de Deus iminente por meio dos caldeus. Entretanto, o cenário aponta para uma mulher orgulhosa e nobre que foi brutalmente estuprada e abandonada por esses amigos traiçoeiros. Palavras que intensificam tal figura é a viúva, a princesa, a filha de Sião. Se nós formos ler o verso 9 do capítulo 1, nós temos latente essa figura quando diz: a sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Pode passar, Ana. Estou quase no fim, meus irmãos. Na metade dos slides, mas agora vai mais rápido.
No capítulo 2, nós temos a lamentação pela cidade de Sião, derrubada na ira de Javé, que é um cântico fúnebre também. O segundo poema registra a veemência da ira de Javé contra Sião. No verso 5 que nós lemos agora, diz: o Senhor se tornou como nosso inimigo, devorando Israel. O capítulo 2 de Lamentações, ele traz justamente esse aspecto, que o estado do povo de Deus, do povo da aliança, estava como estava, justamente porque era a ira de Deus sobre o povo, mostrando que o Senhor é soberano, que o Senhor é um Deus puro, santo e fiel à sua aliança, que não se deixa escarnecer, razão pela qual o sofrimento do povo era expressão do castigo e da ira divina. Não era porque os caldeus eram mais poderosos, não era porque havia um aspecto na divindade e no panteão de deuses caldeus que eram maiores que Javé, não. Era justamente a ira de Deus sobre o pecado do seu povo. E aqui eu pulo para o capítulo 4 e depois nós vamos o 3 e o 5, justamente porque eles expressam esse canto fúnebre do povo. O quarto poema, por sua vez, registra as terríveis consequências que advieram do julgamento divino. No versículo 10, nós temos expresso: as mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. É uma visão de desolação, um quadro horrendo que o profeta está diante de si. E nós vemos a expressão do coração humano ante esse julgamento divino iminente. Esse quadro horrendo é justamente o derramar da ira de Deus sobre os povos. E isso nos ensina, meus irmãos, que não há corrupção, que não há mau governante, que não há homens pecadores, até mesmo aqueles bons pais de família que não amam a Jesus, que não há homens que não reconheçam o Senhor, que permanecerão impunes eternamente, que não há quem se deleite em seus próprios pecados e permanecerá eternamente em seu estado de felicidade e satisfação. Não, meus irmãos. O pecado há de ser punido. O Senhor é fiel à sua palavra. O Senhor é fiel à sua aliança. E esse texto justamente expressa e traz no seu escopo essa lição, essa doutrina, que o homem há de ser responsabilizado pelos seus atos e pelo seu mau coração. O capítulo 3, ele é um lamento pessoal do profeta. O terceiro poema serve como um centro literário, conforme eu falei outrora, e teológico do livro. A queixa do poeta contém o seu sofrimento pessoal, representando a nação. Dos versículos 1 ao 20, a oração de consolo e esperança, do 21 ao 29, a qual nós lemos aquele belo texto que ele diz: traz à minha mente o que pode me dar esperança. A súplica de arrependimento e retorno de Javé, dos versículos 40 ao 54, e o pedido de vingança e vindicação pelo nome do Senhor, dos versos 55 aos versos 66. O capítulo 5, em contrapartida, ele traz um lamento coletivo. O capítulo 5 é uma recordação do ocorrido. O cativeiro, a destruição da cidade, de tudo aquilo que o povo tinha sido acometido. O quanto o povo está extenuado em relação ao juízo divino. A recém estava no começo o exílio, e o povo já se portava de uma forma extenuada, já não aguentava mais. Ao longo da nossa leitura do capítulo 5, nós vemos que eles não suportam mais tal juízo. E quanto esse povo estava extenuado em relação a esse juízo, bem como o clamor pela restauração. Há em seu escopo humilhação e arrependimento. E aqui é muito importante nós destacarmos que em períodos de densas trevas, de densas nuvens e de vendavais, o povo de Deus dobra os joelhos. Não há forma com a qual nós nos humilhamos diante de Deus, ou permaneçamos inertes em tempos de dificuldade, senão por meio da humilhação e do arrependimento. Se o nosso coração, mesmo em tempos difíceis, ele se recrudesce em relação ao Senhor, em relação ao arrependimento, pode ser que nós não tenhamos nascido de novo. A expressão de um coração regenerado em períodos de dificuldade, em períodos de tristeza e de dor, é arrependimento e humilhação diante do Senhor. Entretanto,
Aqueles que não foram chamados segundo o seu propósito, eles respondem ao sofrimento com maior dureza de coração. Ao longo da leitura do capítulo 3, nós vemos que o profeta, ele vindica o Senhor em relação ao sofrimento e à perseguição ao qual ele tinha sido acometido. E mesmo no juízo, mesmo padecendo humilhação ante os outros povos, aqueles que perseguiram o profeta diz: eles terão seus corações endurecidos. Aqueles que não amam o Senhor, aqueles que são ensimesmados, aqueles que vivem para si mesmos, aqueles que não são capazes de olhar o sofrimento do próximo, em períodos de aflição, se tornam mais endurecidos. E Lamentações nos traz essa preciosa lição: humilhação e arrependimento. Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente, conforme o capítulo 5 e o penúltimo versículo do livro, que é o versículo 21. Os principais temas, e aqui eu separei 2 do livro de Lamentações para nós trazermos um breve comentário. Em primeiro lugar, é o sofrimento humano. E esse sofrimento ele tem caráter dúplice, isto é, ele advém de um estado de queda, conforme eu falei anteriormente, a pecaminosidade do homem, e o livro nos ensina isso, que é a razão com a qual os sofrimentos advêm sobre o povo, bem como dos planos insondáveis do Senhor. Nem sempre o sofrimento ele tem raiz propriamente em pecados específicos, em um pecado de uma nação, em um pecado dos homens em geral, mas eles podem pertencer aos planos ocultos do Senhor, para um determinado fim e propósito, porque até mesmo aqueles que foram justificados, que foram trazidos pela graça de Deus em arrependimento e fé, eles sofrem. Então há um caráter dúplice no sofrimento humano: planos insondáveis do Senhor, o caráter inescrutável dos seus juízos e a queda do homem, o pecado humano. No livro de Lamentações em específico, nós vemos o aspecto retributivo. Desse caráter dúplice, nós vemos a retribuição, ou seja, em decorrência da queda, em decorrência do seu pecado. É o caráter retributivo do sofrimento, diferentemente do direito penal brasileiro, que tem a sua instrumentalidade garantista, que visa só ali a ressocialização, que traz esse conceito de que a pena ela deve ter como finalidade trazer o indivíduo a uma vida em sociedade, de uma forma plena, tenta redimir os pecados do homem, propriamente dito. A pena imposta de Deus sobre o seu povo tem um caráter retributivo. É o que no direito chamaria-se de uma teoria plena, ou aquela teoria composta, a qual a pena tem essa finalidade, retribuir com o mal que fora feito. Israel, inclusive, reconhece, e há ao longo desses poemas, o merecimento de tais males ao longo dessa narrativa, uma vez que se desviou e fez o que era mal diante do Senhor. O juízo de Deus sobre o homem tem justamente esse caráter, quando advém de seus pecados, retributivo. Ele pode sim ter um caráter pedagógico para os filhos de Deus, que são moldados à imagem de Cristo, porque nós somos chamados a uma vida de partilhar do sofrimento de Cristo. Entretanto, no caso de Lamentações, nós vemos uma retribuição ao pecado do povo. Um outro tema latente ao longo das linhas de Lamentações é o abandono divino. E aqui é muito importante nós destacarmos a similitude que há entre a literatura de Lamentações e a literatura mesopotâmica. Os povos da época, eles tinham justamente nos seus escritos esse aspecto que quando a divindade de um povo, ela era subjugada pela divindade de outro povo, razão pela qual havia dominação, o povo A dominava sobre o povo B, a divindade do povo B sumia, batia em retirada, porque o Deus do povo A era o Deus mais poderoso. E a pretensão do profeta ao escrever dessa forma, justamente para demonstrar e trazer de uma forma mais clara ao povo que há também abandono divino aqui. Contudo, diferentemente do que creem os mesopotâmicos, o povo de Israel não foi abandonado porque a sua divindade era mais frágil, não. Era justamente porque o próprio povo havia pecado, e a sua própria divindade, ao abandoná-la, derrama sobre si a sua ira, sobre o povo a sua ira. A teologia de Lamentações atribui o mal ao castigo infligido pelo próprio Deus
como o único Senhor, ou seja, o abandono se dá por causa da transgressão à aliança e não pela incapacidade de Javé. Cristo em Lamentações, estamos quase encerrando, meus irmãos. Lamentações aponta de diversas formas para Cristo, eu destaquei duas. Em sua humilhação, Jesus sofreu uma espécie de exílio em razão de sua expiação substitutiva pelo povo de Deus. E, em segundo lugar, Jesus prenunciou o seu lamento pessoal sobre Jerusalém, quando ele contempla a cidade e vê a cidade que matou os seus profetas, e vê a cidade submersa em idolatria, e vê a cidade submersa em pecado. O Senhor, ele lamenta pela cidade de Jerusalém, mostrando que a dádiva, o lamento, mostrando que a lamentação, diferentemente da murmuração, que é pecado, ela tem espaço na vida dos filhos de Deus. E é justamente esse tema que eu trouxe em especial a destaque, que é a dádiva no lamento. É uma dádiva de Deus. Não fosse o alívio proporcionado pelo lamento, a dor da destruição e do exílio seria maior do que as pessoas poderiam suportar. Lamentações afirma que no mundo de dor e injustiça, Deus ainda é bom e que um dia Ele trará toda a sua bondade para os que esperam por Ele, conforme o capítulo 3, versículo 25. Acima das nuvens de lamento do poeta pelo pecado do seu povo, brilha a luz de Deus. Acima do lamento do povo de Deus pelo momento ao qual nós vivemos, acima do lamento do povo de Deus pela tristeza, pelo luto, pela morte, pelos pecados da humanidade que recrudescem em momentos de dificuldade, brilha a luz do Senhor e contemplamos diante dos nossos olhos a face do Filho amado de Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Entrando em pavor, não, meus irmãos. É por meio de humilhação e arrependimento, de dobrar os joelhos diante do Senhor, é que nós obteremos alívio nesse dia mau. O conteúdo do lamento, que conforme nós extraímos das poesias de Lamentações, é pranto, luto, questionamento, sim. Nos questionamos porque nossa mente não é capaz de vislumbrar os propósitos de Deus, por quê e como. Mas também a confissão, reconhecimento, arrependimento, humilhação, exaltação à soberania de Deus, porque mesmo diante desses momentos, Deus governa sobre todas as coisas, Deus derrama da sua ira e Deus traz da sua graça benevolente. Há clamor por socorro e, sobretudo, o desespero dá lugar à esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Algumas lições práticas do panorama geral do livro de Lamentações. As questões relacionadas ao exílio nos mostram que a ruína da humanidade é o resultado de pecado e desobediência a Deus. Um dia, todos, por mais que no momento se deleitem em suas injustiças, por mais que no momento utilizem o erário público para manter a sua imagem diante dos homens, e por causa disso pessoas venham morrer sem leito de hospital, por mais que no momento caçoem do sofrimento humano, por mais que no momento se portem como pessoas horrendas diante do sofrimento da humanidade, eles comparecerão diante do justo juiz. Os profetas profetizaram por quase 200 anos, e o povo se deleitava nas suas festas, na sua idolatria, no seu pecado. Entretanto, embora na ótica humana tenha tardado, o juízo de Deus veio. E o juízo de Deus há de vir sobre aqueles que odeiam ao Senhor. O juízo de Deus há de vir sobre aqueles que praticam injustiça. O juízo de Deus há de vir sobre aqueles que amam a iniquidade, que não enxergam a dignidade na vida humana, que olham para o seu próximo como um simples pedaço de carne. E Lamentações nos torna latente diante dos nossos olhos que o juízo de Deus virá, e virá em momento oportuno. Assim como o futuro de Israel só pode ser encontrado após a morte e destruição, também a esperança da humanidade só se encontra na obra consumada de Jesus, e no que Ele realizou por meio da sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Suas últimas palavras foram: está consumada.
Na cruz do Calvário o Senhor consumou a obra da nova criação, razão pela qual nós vivemos como quem tem esperança, razão pela qual domingo após domingo nós olhamos para a graça benevolente de Deus, consubstanciada na cruz, no ato da ressurreição, e entendemos que é uma nova vida que nos espera, que entendemos que esse tempo presente iniciou algo que há de durar eternamente. Embora a morte possa nos separar por um dado momento, nós saberemos que a nossa vida, ela é eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Está consumado, ao bradar está consumado, o Senhor concluiu a obra da nova criação. Ao passo que no domingo da ressurreição, e eu falo isso todas as vezes que prego e vou continuar falando porque é uma verdade que enche meu coração de alegria. Iniciou-se o primeiro dia da nova criação. Iniciou-se o primeiro dia da nova criação, meus irmãos. E essa esperança que movimenta a igreja, essa esperança que torna a igreja pujante, ativa, em meio aos períodos de mais densas trevas. Essa esperança que traz resposta ao nosso sofrimento, essa esperança que deve estar eivado o nosso lamento. Dor, pranto tem lugar, mas eles são totalmente tomados por um senso de esperança. Que possamos orar nessa noite. Traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, Senhor. Vamos nos colocar de pé. A estrutura e a mensagem de Lamentações nos sugerem que o tempo de pranto, desesperança, medo, incerteza, sofrimento e morte será limitado. O Evangelho de Jesus Cristo, em contrapartida, prediz um tempo quando a tragédia da rebeldia será removida, para preparar um caminho para uma nova era de esperança. Conforme Apocalipse 21:4, que nos diz a Sagrada Escritura: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Bendito seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça, vamos orar a Jesus. O que tem te trazido medo, meu irmão? O que tem sido um motivo de pranto? Eu sei que ao olhar a situação do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade, nosso coração ele se enche de tristeza. Muito mais a nossa mente se enche de porquês e de comos do que propriamente de esperança. Os nossos olhos, eles choram e inundam o nosso redor de lágrimas. Ao ver o que o homem e o que os governantes são capazes, em meio a um momento de profusa dor de famílias, nós perdemos muitas vezes a esperança. Mas nessa noite, o Senhor nos chama a orar. Quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Qual tem sido o teu medo? O que tem sido a causa da tua desesperança? O que tens lamentado, ou tu tens lamentado ou murmurado diante do tempo vigente? O Senhor te chama nessa noite a lamentar, mas de forma piedosa, crendo na esperança da graça futura. Oramos a Jesus. Senhor, nos faltam palavras, Pai. Nos falta, Senhor, sentimentos para expressar o momento que vivemos, Pai. Em contrapartida, Senhor, nos falta palavras para expressar a alegria que temos de ter um Deus que nos consola mesmo diante de tempos de profusa treva. Ah, Senhor, o vendaval está forte. Nós estamos, Pai querido, muitas vezes sem ter o que fazer, Pai. Estamos vendo os nossos entes queridos perderem a vida. Estamos vendo os nossos amigos, Pai, nos deixarem. Estamos vendo, Senhor, o mundo dos homens num profundo desespero, Pai. Ao passo que também vemos, Pai, o quão o coração humano é perverso. Esses tempos nos revelam, Senhor, aquilo que diante dos nossos olhos só traz incerteza e desesperança. Entretanto, Senhor, traz à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Que possamos encontrar alívio a essa dor momentânea, Pai, no lamento. E que o nosso lamento ele seja eivado, Pai, de esperança na graça futura que há de vir. Que as respostas que nós venhamos encontrar, Pai, estejam na pessoa bendita do Teu Filho, Senhor. Perdoa-nos, Pai.
perdoa os nossos pecados. Traz alívio ao nosso sofrimento, ainda que não mereçamos, Pai. Mas pela Tua maravilhosa graça e misericórdia, Senhor, venha a nós. Somos pequenos, somos insuficientes, Pai. Contudo, Tu és o Deus que governa todas as coisas pela palavra do Teu poder. E te pedimos, Pai, venha a nós. Converte-nos e seremos convertidos. Aviva-nos, Senhor. Invocaremos o Teu nome. Para a glória do Teu Filho amado. E ao orar nós dizemos: que a graça do formoso Filho de Deus, que o amor do benevolente Pai, e que as